Muito boa noite, Milton. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Felipe. Boa noite, Jorge. O Leopoldo. Wenderson. Felipe e o Wenderson, né? Isso. O Wenderson. É um prazer estar com vocês nessa noite para falar coisas do nosso Leão. Primeiramente, gostaria de mandar um abraço para a minha galera, para a minha torcida, a torcida rubro-negra, a imensa torcida rubro-negra, o maior do Nordeste, né? Campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, sem sombra de dúvidas, o maior time do nosso Nordeste. Verdade, seu Milton. Estamos felizes pela sua participação aqui conosco e vamos iniciar. Sabemos que o senhor tem um compromisso aqui após a entrevista que o senhor irá conceder a gente. E para iniciarmos, Milton, até meados de janeiro, o homem forte que viria aí para presidente da situação, era cogitada que o Fred Domingos iria se candidatar. E daí, quando chegou em fevereiro, o senhor decidiu se candidatar e buscar a reeleição. E a pergunta é simples: o que levou o senhor a buscar essa reeleição para presidente do esporte? Na realidade, da primeira vez, em 2018 para 2019, eu fui convocado por um grande player de torcedores, associados, de conselheiros, ex-presidentes e tudo mais, para que eu viesse a trabalhar pelo clube. Porque o clube, naquele momento, 2018, se encontrava, vamos dizer assim, como se diz na gíria, na lama. E, para isso, a gente, com todo o desprendimento, com toda a força, a gente terminou aceitando e viemos. Viemos a trabalhar, e esse trabalho, em 2019, de cara, encontramos um clube na lama, um clube destruído, um clube sequer tinha luz atrasada, água, você tem ideia, o fornecedor de água tinha problema, fornecedor de água, fornecedor de combustível, as piscinas, o cloro das piscinas, tinha um débito de não sei quanto. Então, só foi que a gente encontrou terra arrasada, mas tivemos muita coragem, trabalhamos bastante, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Olha que eu sou empresário, fui do ramo de transporte, fui do ramo da construção civil, tive restaurante, tive factory, e eu trabalhava muito. Comecei a trabalhar logo cedo, aos 17 anos, sequer tinha carteira de motorista, e saí agarrado aí em cima de uma Kombi, trabalhando em busca de sustento e de ser alguém na vida. Graças a Deus, isso aí a gente conseguiu. Mas não trabalhei tanto como trabalhei no esporte. Porque futebol, muitas vezes, você tem o seu trabalho, e quando chega um certo momento, você vai para casa e descansa, e ponto, ali acabou. Né? Você acabou. Mas futebol não. Futebol é 24 horas, até porque com o advento da tecnologia e tudo mais, de celular, essas coisas, WhatsApp, você não sossega, porque telefonema toda hora, problemas que acontecem, contratação de jogador, saída de jogador. Então, você se dedica ao clube no mínimo 12 horas por dia. E isso é cansativo. Mas a gente conseguiu, apesar disso tudo, a gente traçou um planejamento. Esse planejamento era de quê? Olha, uma das saídas para o esporte não adianta, não se faz futebol sem recursos, sem dinheiro. Então, tivemos, sim, que traçar o planejamento. O planejamento esse era o seguinte: nós temos que subir a todo custo, a toda hora. Para isso foi necessário, inclusive, sacrifício pessoal, de dinheiro mesmo. Eu botei muito dinheiro no esporte. Tive que botar, principalmente no início da gestão. Outros amigos também colocaram, muita gente.
Aliás, eu queria aqui fazer um parênteses, abrir um parênteses, que eu não fiz nada disso sozinho. Fiz isso tudo com a ajuda de amigos, com abnegados, com amantes do esporte, tá certo? Porque sozinho eu não faria nada, nada, absolutamente nada, porque ninguém faz nada sozinho. Bom, aí traçamos o planejamento para subirmos em 2019. E subimos. Graças a Deus, ainda de quebra, ainda fomos campeões pernambucanos e subimos a Série A, aonde a gente saiu de um patamar financeiro, para vocês terem uma ideia, a dotação nesse primeiro ano foi quando toda a maior receita que se tem é advinda de direitos de transmissão da televisão. E aí o que aconteceu? Foi o primeiro ano em que o clube que caísse, ele não tinha, porque antigamente você recebia 10 milhões, um exemplo, aí você caía, lhe abatiam 20% para você fazer. No segundo ano, se você permanecesse, você caía mais 20%, até chegar no patamar mínimo. Mas a partir de 2019 já foi o contrário. Caiu, não tem boquinha, vai receber igual a qualquer outro time da Série B. E foi o que aconteceu. A nossa dotação passou a ser de 5 milhões e 600 apenas. Para que, igual a todos os outros times, outros clubes do Brasil. Mas, graças a Deus, em 2019, nós ascendemos a primeira divisão, saindo de um patamar, para você ter uma ideia, de 5 milhões e 600 para um patamar de 40 milhões. Agora, tinha aí no meio do caminho, tinha aí um X da questão, tinha um problemaço, é que o Sport havia adiantado em torno de 18 milhões de reais a Globo. E aí a Globo não perdoou. E também é negócio, não deixa de ser, eu sei disso. Tentamos, por todos os meios, parcelar em 2, 3 anos esse pagamento aí desses 18 milhões, mas, infelizmente, não foi possível. E em 2020 tivemos que trabalhar pagando todo esse débito de 18 milhões. Então, nossa dotação, que seria de 40 milhões, praticamente passou para uma dotação de 22 milhões. Ou seja, metade de que o que ia receber menos na Série A foi o que a gente recebeu. Mesmo assim, com todo sacrifício, montamos um time e dizíamos, olha, é fundamental a nossa permanência, porque se a gente cair, o que vai acontecer? Nós vamos voltar à mesma coisa do início de 2019, onde a gente voltaria novamente a ter uma receita de 6 milhões e pouco, que é essa que o Náutico deve estar recebendo, 6 milhões e meio, no máximo. Mas, graças a Deus, montamos um time, tivemos muito trabalho, muita coragem de fazer um time modesto. O time mais modesto da competição foi o nosso, sem sombra de dúvida. O que estava mais perto da gente recebia o dobro da gente, que era o Atlético Goianiense, certo? Os demais recebiam mais do que o dobro da gente, mas a gente montou um time de raça, de jogadores dedicados, conseguimos formar um grupo, tá? de atletas que se doaram, tá? Trouxemos um treinador jovem, como foi o Jair Ventura, num segundo instante, e ele sabia muito bem que a gente foi criticado injustamente, até pela forma de jogar, mas naquele momento não restava apenas a gente jogar de forma reativa, e isso foi feito. Mas não apresentamos, o Sport não foi um esmero de time, como se vende muito que o Sport, além de ganhar, ainda além de participar, tem que dar show. De certa forma, conseguimos sim. Foi um dos times dessa camada, vamos dizer assim, do segundo plano, foi o time que mais teve vitória. Nós tivemos 12 vitórias durante a competição, certo? E isso foi fundamental para a gente conseguir a permanência na Série B. Em seguida, eu estou fazendo já um briefing geral do que aconteceu. Eu não sei se vocês têm outras perguntas, mas a gente tem muito tempo ainda, né? Bom, e aí o que aconteceu? Tivemos, entre 2021, tá certo? E o que aconteceu de cara?
de cara, fomos forçados, nós fomos obrigados a iniciar a temporada sem estarmos preparados, sem estar pronto, porque existia o problema do tempo, que o campeonato da Série B terminou, da Série A terminou no dia 28, no dia 10 a gente já tinha um jogo da Copa do Brasil. Né? O Campeonato Pernambucano se iniciou no dia 26. E aí a gente não tinha nem tempo, e aí a gente nem tinha dinheiro. Aliás, dinheiro tinha. A gente teve que se juntar, ter a maior paciência, a gente foi recebendo dinheiro, foi fazendo as reservazinhas, porque de cara a gente tinha o maior débito da história do esporte com algum clube, com a instituição. Mais de 10 milhões de reais a gente teve que desembolsar para pagar o Sportinho de Lisboa e uma ação da CNRD. Porque se a gente não paga, era dívida inevitável. Ou paga, ou ia passar o restante do ano sem poder escrever nenhum atleta. Isso aí, para vocês terem a ideia, Edson e Felipe, seria um desastre, mas um desastre mesmo, porque o esporte, em função de a gente não ter dinheiro, a maioria dos nossos jogadores eram jogadores, atletas emprestados, que quando terminou o campeonato no dia 28, a maioria foi embora. Foi embora, e perdeu sem contrato, sem nada, a gente não tinha outra opção. E isso aí a gente foi forçado a sacrificar praticamente o início da temporada, ou seja, Campeonato Pernambucano, Campeonato do Nordeste e a Copa do Brasil, que tivemos que trazer os garotos, e teve vários e vários jogos que a gente estava com 10 garotos. E todos sabem que para você lançar gente nova, garotos e tudo mais, não pode ser de bolo. Você tem que lançar jogador, lançar 1, 2, 3 no máximo. E aí você obtém resultados, os jogadores têm condições de chegar aí. Mas não pegar de bolo 10 jogadores e você botar os garotos para andar de avião, para andar de ônibus, sequer sabem ter um comportamento assim normal diante de um hotel ou alguma coisa assim, porque não estão acostumados. Isso tudo pesa na preparação. E a gente teve que fazer isso, porque foi o maior débito da história do esporte. Pago da história do esporte. Tá certo? E se a gente não paga, seria uma verdadeira catástrofe. Talvez eu sequer estivesse aqui conversando com vocês, porque iriam... Pô, porque não pagou. Aí é engraçado que tenha acontecido de uma forma sórdida, de uma canalice sórdida, que chegar e dizer: é obrigação. É obrigação. É obrigação pagar 50 milhões. Não, é obrigação. É obrigação, mas saibam, torcedor, pode crer, eu duvido que já tenha na história do esporte algum presidente que teve a coragem de fazer o que eu fiz. Porque você deixar de ter um time mais forte, de você investir num time com a folha de menos de 2 milhões e ir para uma Série A para poder sobrar algum para você pagar débitos. Porque quando eu fui convocado, era para salvar o clube, para tirar o clube da lama. E eu fui lá e tirei o Sport da lama. Compreende? Então, isso aí não é justo se aproveitarem disso, desse momento, apagar tudo que foi feito. Não é obrigação. Sim, era obrigação, sim, pagar. Mas eu sei que a maioria desses aventureiros aí, tem até que querem voltar para o clube, sabe o que eles fariam? Em vez de pagar 50, iam pagar 10. E os outros, eles iam meter no futebol. Iam meter para comprar jogador, para contratar jogador, para só assumir compromissos que, mesmo sabendo que não iam ter condições de pagar no futuro. Mas eu tive coragem. Eu não. Eu e meus companheiros. De, não, vamos fazer um time, tem que ser isso aqui, só cabe isso, vai ser assim. Porque essa filosofia é a minha filosofia desde menino. Desde rapaz, comecei a trabalhar cedo, como já falei anteriormente, mas eu nunca meti os pés pelas mãos. Nunca gastei mais do que eu ganhava. Nunca. E isso eu levei para o esporte. Tá certo? E eu posso dizer que a receita é essa. Na vida, você não pode. Não é porque você tem um cartão de crédito, você chega no shopping, aí você... estou precisando de uma calça. Aí vai lá, compra 2.
Poxa, eu estou sem cueca. Ah, me dá 10. Eu estou sem camisa. Aí compra. Aí, não, rapaz, estou com fome. Aí vai naquele restaurante mais caro ali no shopping, aí, tá, no cartão. Mas, meu amigo, a conta chega. A conta chega. Eu nunca vi ninguém usar cartão de crédito e chegar no fim do mês, o cartão de crédito não lhe cobrar. E a mesma coisa acontece em situações e os juros. Os juros orbitantes, que é você a utilização de você atrasar um cartão 2, 3 meses. Se você atrasar 5 meses, a sua dívida vai para 50% a mais. Então, é isso que eu estou dizendo. Foi às custas, pessoal, de muita responsabilidade. Legal, Milton. Felipe, tem algo a acrescentar? Eu posso entrar na próxima pauta para você fazer a pergunta em cima? Você me deu só um minutinho para mim tomar uma água? Sim, fica à vontade. Sim, fica à vontade. Fica à vontade. É um segundo. Tá ok. Fica à vontade. Bom, torcedor, estamos hoje com o presidente, do Esporte Clube do Recife, Milton Bivar, candidato à reeleição. Eu e o meu querido amigo aqui, Felipe Luna. Hoje estamos aqui com o presidente. Vocês já podem ir colocando aí as suas perguntas, nós vamos tentar fazer todas a ele, né? E, Felipe, falando no termo finanças, Milton, deixa ele colocar o fone, que eu acho que ele não está ouvindo. Olha lá, desculpa. Não, fica à vontade. Milton, falando do termo finanças, que a gente sabe que depois das gestões de Arnaldo Martorelli aliás, de Martorelli e Arnaldo Barros, né? Você pegou o esporte realmente numa situação caótica financeiramente, como você colocou um time destruído. E eu tenho uma pergunta aqui de um sócio torcedor, que ele pergunta o seguinte, Milton, o senhor chegou a falar em uma entrevista que quando eu passava a enxergar a situação do esporte financeiramente, dava vontade de chorar com a situação do clube, que o clube se encontrava, né? E falou também que muitas coisas foram pagas, mas ele chega a questionar sobre a folha, a folha do esporte, porque muito se fala, Milton, que a folha do esporte hoje está entre 4 milhões, 4,5 milhões, e até uma boa oportunidade para o senhor, né, esclarecer para o torcedor. Não, olha, jamais a folha do esporte chegou a esse patamar e vai chegar esse ano. Não vai chegar esse ano nesse patamar. Eu trabalho com uma folha móvel, tá certo? Que é o início de temporada, você vai contratando jogador e tudo mais. Todos sabem, quem acompanha futebol, que ninguém contrata 10 jogadores e os 10 jogadores dão certo. Não vai dar certo, porque às vezes tem problema de encaixe. O jogador vem do sul, às vezes não se adapta direito. O jogador vem de uma região, até mesmo do exterior, e ele requer algum tempo para se adaptar e poder mostrar todo o seu futebol. Então, vai haver alguns erros nessas contratações iniciais, é absolutamente normal, porque se você tem um percentual de acerto em contratações em torno de 60%, você é um bom gestor, uma pessoa que conhece bem futebol. Mas se você não consegue esse percentual, aí você realmente errou. Correto? Então, dando continuidade ao que a gente está falando, é por aí, mas não vai chegar nesse patamar, principalmente agora, nesse momento. Peluna. Boa noite mais uma vez, Milton. Quero te agradecer mais uma vez pela presença. Né? É uma dúvida muito grande do torcedor do esporte. Foi uma bandeira muito forte da sua campanha, quando você entrou lá na Série B com o esporte, sobre o portal de transparência. A dúvida dos torcedores e alguns sócios que mandaram para a gente é por que todas as negociações não estão no portal de transparência. Eu queria dar essa oportunidade para você explicar isso para o torcedor aqui. Olha, você é um clube que não tem, que vive sendo caçado, tá? Por cobradores, por gente que está cobrando. Sequer a gente tem assim um fluxo normal de você chegar e poder receber um dinheiro e bota lá no banco. Se você for ser transparente, você vai perder muito dinheiro, porque muitas vezes a gente tenta fazer a coisa de uma forma mais transparente, e o que acontece quando chega o dinheiro está bloqueado. Correto?
Então, a gente tem que realmente, não pode, olha... E outra coisa, eu fui forçado muitas vezes, olha, o dinheiro já chegou? Já chegou o dinheiro da premiação? Já chegou o dinheiro? Quando é que chega? Como é que você pode falar a verdade? Você não pode falar isso. Tá certo? Eu não posso chegar e dizer, olha, o dinheiro está aqui, chegou, tal, tá no banco tal, tá assim, tá assado. Isso aí que fazem é outra canalice, porque sabe, pode ser quem for, nesse momento, se entrar no esporte, não vai poder dar essas informações, principalmente detalhadas, como eles querem. Tá certo? Você vai vender, emprestar um jogador, vai negociar. É muito difícil, me perdoem, mas essa é a verdade, e isso me cobram de uma forma covarde, porque sabem que eu não vou, prefiro que me chamem de cara que não tem transparência, mas eu não vou afundar o clube por conta de problemas pessoais. Não, digo, eu não sou Milton Bivar, foi. Agora, eu apresento, o esporte tem balanço interno, auditoria interna, tem auditoria que é feita pela a maior empresa de auditoria, é a que trabalha conosco, tá certo? E é a que vai auditar e vai apresentar os balanços ao Conselho. Os de 2019 já foram apresentados, agora 2020 vai sair tudo bonitinho, todo mundo vai saber de todos os números, tintim por tintim. Maravilha. Legal, Milton. Eu vou dar a oportunidade para puxar uma pergunta aqui do chat, né, para o torcedor aqui. O Kleber Cardoso, ele está participando conosco, e ele pergunta sobre o pagamento dos funcionários do clube, Milton. Muito tem se veiculado aí nos meios de comunicação, né, que o esporte não está em dia com os funcionários do clube. E a nossa pergunta aqui para você hoje isso vem desde a gestão de Arnaldo Barros e Martorelli, ou se isso se encaminha na sua gestão? Como é que está? Não, em absoluto. Não foi. Quando eu chegava, tinham 5 folhas atrasadas. 5 folhas atrasadas. Isso é a verdade. O que aconteceu nesse passar agora de 2020 para 2021, como eu falei anteriormente, a gente teve que segurar algumas coisas para poder a gente ter o dinheiro suficiente, ou seja, mais de 10 milhões de reais, para pagar uma dívida que era, vamos dizer assim, ou paga ou morre. E a gente teve que fazer isso. Com relação aos salários dos funcionários, o esporte, a gente se optou para, em dezembro, a gente pagar o 13º, pagamos férias, certo? E hoje estamos pagamos a folha de janeiro. Então, nós temos fevereiro e março, estão em atraso, estão atrasadas. Sim, tem 2 folhas atrasadas, certo? Mas porque nós optamos em pagar primeiro o 13º, pagar férias, pagar essa parte legal, e assim o fizemos. Com relação aos jogadores, foi feito da seguinte forma: nós tínhamos uma premiação a pagar para os atletas que foi prometida pela permanência, certo? E premiação essa justíssima, porque eles cumpriram com o que foi combinado. Olha, vocês vão fazer isso e isso, qual é foi discutido, nada disso é feito na perna, foi discutido os valores e tudo mais, e foi feito esse pagamento, os jogadores preferiram. Então, presidente, pode segurar uma folha e nós preferimos receber de cara a premiação. E foi combinado, isso foi no almoço, onde estavam presentes as lideranças, os jogadores, comissão técnica, a nossa diretoria, o presidente, o Carlos Frederico, que tão bem conduziu nesses últimos 3 meses o nosso clube, que, aliás, é a maior revelação em termos de dirigentes do esporte, já que falam que não tem renovação. Tem. Carlos Frederico é um homem de 50 e poucos anos, e está lá mostrando sua competência. Tá certo? Então, foi combinado isso foi feito. Hoje, está aí, pagamos a folha novamente. Graças a Deus. Ninguém estava sabendo, a gente não pode nem falar. Porque é aquela história, vai pagar, vou pagar amanhã. Não vou falar. Certo? Então, pagamos hoje a folha de janeiro também dos atletas. E não estamos devendo, do combinado, não estamos devendo mais nada.
Mais nada não, estamos devendo, sim, claro. Porque a gente mantém uma folha, por exemplo, porque normalmente a gente faz o seguinte: março paga em abril. Abril, a folha de abril, nós vamos pagar em maio, certo? Então, é sempre assim, um mês dentro, certo? E isso aí tá, olha, hoje, porque eu não tive nem condições de comemorar, devido a tanta coisa, mas sempre, todo fim do mês, quando a gente consegue pagar, olha, é uma alegria, é uma satisfação, é um sentimento do dever cumprido. E hoje eu tô falando, estou mais solto, talvez vocês não estejam percebendo, mas por causa disso, porque você tira esse peso das suas costas, entendeu? Que é a sua obrigação, e você sabe que você não pode manter um grupo, um elenco, se você não está em dia. É a pior coisa que existe no futebol. Eu não quero ensinar a fazer futebol a ninguém, mas você não ter credibilidade. Se você não tem credibilidade e vai comandar um grupo, meu amigo, você está ferrado, porque você não vai conseguir desse grupo a resposta dentro de campo do que você precisa. Eles são profissionais, estão na dele, eles precisam estar com a cabeça em paz, com o seu dinheiro possível em dia, e eu quero dizer que esses atrasos que nós temos tendo com os atletas, sabe por que eles aceitam? Porque eles conhecem os demais colegas que estão em outros times do Brasil, certo? E eu posso lhe dizer hoje que no Brasil, com salário em dia mesmo, olha, não tem 5, não tem uma palma de mão. Não tem 5 clubes no Brasil. Pode ser ele, Flamengo, pode ser São Paulo, que está com problema. Hoje você tem estabilizado no Brasil alguns times que eu posso falar, isso não é demérito nenhum, não estou falando mal de nenhum clube, não, longe disso, até porque eu vou falar mal de um determinado clube, e aí o que vai acontecer? Depois eu vou lá, olha, me ajuda, eu estou precisando de um zagueiro, eu estou precisando de um lateral, e aí os caras dizem, você fala mal da gente, vem aqui pedir jogador emprestado? Não, não é isso, longe disso. Então eu vou procurar aqui não citar muitos, mas você sabe muito bem, você tem o Atlético Paranaense, certo? Que está no crescimento. Você tem o Bragantino, que é um time novo, mas que investiu na Série B mais de 200 milhões. Fez uma Série A muito próxima da gente, certo? Em algum momento estavam até meio preocupados e tudo mais, mas tinha muito dinheiro, tá certo? Esses clubes eu posso dizer que estão em dia. Mas os demais, eles sabem, não estão. Ô Milton, eu queria te fazer uma pergunta. Sei que a gente está com o tempo bem estourado, que você tem um outro compromisso, mas o que vem se falando hoje, falando de futebol agora, o que vem se falando hoje em Pernambuco é que o Dorival Júnior está apalavrado com o Sport. O UOL confirmou, falou que tinha entrado em contato com o senhor tinha confirmado, mas aí o nosso diretor de futebol acabou informando que ainda estava sendo negociado. O Dorival Júnior, caso você consiga a sua reeleição, ele será o novo técnico do Sport? Mais uma vez, também essa questão também passa pela questão da transparência, como vocês bem falam. Muitas vezes perguntam, como é que está a situação do jogador tal? A gente vive num mercado que é um mercado de concorrência, correto? Então, se você vai para um leilão, vai para alguma coisa, você não pode estar dizendo a todo mundo, olha, eu vou botar 100 mil para comprar aquele carro. Aí o cara de junto diz, sabe, tá 100, é? Ah, tá bom, eu vou botar 110. Aí você perde. Correto? Sim. Então, em contratação, também não podemos ser transparentes. Sobre a que preço? Ao preço de você perder a disputa. Correto? Nós trouxemos agora um jogador, não vou nem dizer o nome para não falar, mas um jogador altamente disputado no mercado nacional. E que se a gente não fica calado, a gente não consegue manter o máximo de sigilo, certo? Dentro porque o clube lá no Sport tem um probleminha sério que eu não sei como é que eu vou resolver, que não consegui, é vazamento. Vaza pelas paredes. Para vocês terem uma ideia, essa última reunião, essas últimas 2 reuniões foram feitas na minha casa. Compreende? Por quê? Porque para ver se não vaza. Porque chegou um ponto até de a gente, com os diretores, a gente
Fala, pô, tá vazando daqui de dentro. E era realmente, tinha um diretor que vazava. Vazava para fazer média com a imprensa. Vazava para fazer média com o perfil anônimo da internet. E eu vou dizer qual é o perfil. Bastidores. Compreende? Então, tinha traíra, assim, vazando informação. E a gente ainda tem, dentro do clube, dentro do nosso clube, tem gente, funcionários, que vazam. Porque a tramitação de papel, pega um pré-contrato, pega não sei o quê. Nesse caminho, ainda tem gente que vaza as informações e muitas vezes prejudicam. Não. A questão de Dorival Júnior, eu não posso falar nada. Estou só dizendo, houve o contato. Por que houve o contato? Quando a gente está em futebol, a gente faz muitas amizades e tudo mais. E uma delas, que eu guardo aqui no meu coração, é a amizade que eu fiz com o Dorival Júnior. É um sujeito bacana, um sujeito que conviveu. Chegamos a ter a oportunidade de ir à minha casa. É um sujeito educado, um sujeito, olha, honestíssimo, tá certo? Sujeito que me ajudou, mesmo fora, sem estar no esporte. Ele trabalhando em outros clubes, não era difícil eu, à noite, ligar. Júnior, eu sei que está muito ocupado. Quando tiver, me dá uma palavrinha, eu queria dar um toque com você. Olha, às vezes ele demorava, mas nunca deixou de retornar para mim, para dizer, presidente, e aí, como é que tá? Cadê as pescarias? Cadê aquele cirimole que a gente comia? Aquele camarão lá no Pina, que a gente vai... Não, ele sente uma saudade muito grande aqui, ele tem um carinho muito grande pela torcida do esporte. É meu amigo. Era justo que eu, sabedor que ele está, vamos dizer assim, disponível, certo? Que eu o procurasse. E eu procurei. Isso é verdade. A partir daí eu não posso falar mais nada. Entende, Ô, Milton, Edson? Entendemos sim. Milton, já vamos finalizar já, porque você tem um compromisso ainda. Mas só deixa eu te fazer só duas perguntas e eu quero que pois não, Edson. Pois não. Você chegue a responder. A primeira pergunta, Milton, é em cima de uma situação, porque está vazando aí alguns prints, né, sobre débitos do esporte com alguns jogadores, e o que mais assusta é aquela causa que o esporte tem com o Richelli na justiça, né, que o jogador está cobrando aí 20 milhões. E muitos torcedores, né, estão com receio do Esporte Clube do Recife acontecer como aconteceu aquele caso do André. Eu quero saber como vocês estão conduzindo essa situação. E a minha outra pergunta, que agora é para o lado do futebol, né? Boa parte da torcida do esporte tem questionado sobre algumas renovações. Não irei citar nome de atletas por questão de ética, até porque é algo que a gente preza muito aqui no nosso canal, né? E daí essas renovações de alguns atletas, visto que o esporte no ano passado brigou para não cair. E esse ano, como você falou, né, o esporte iniciou a temporada sendo eliminado da Copa do Brasil mais uma vez, pelo terceiro ano seguido, né, também eliminado da Copa do Nordeste, com 2 goleadas para o Bahia e para o Ceará, né, que são clubes aí que praticamente confronto direto, né, que vão disputar a Série A. Eu queria que você falasse um pouco quais os critérios foram utilizados para renovar com esses jogadores, entendeu? E que você também responda aquela situação do Richelli. Não, o Richelli é uma das heranças malditas que nós tivemos. Mas não só tem Richelli. Você tem Ronaldo Alves, você tem os Bastos, todos Felipe Bastos e o outro rapaz. Você tem, olha, uma série de jogadores. Olha, vou só dizer uma coisa para você. De 2018, aqueles jogadores que vieram em agosto, julho, agosto, nenhum. Teve jogador que não recebeu um salário sequer. Para que vocês tenham ideia. Jogaram sem nunca ter recebido R$1 do esporte. Só porque, naquele momento, eles tinham optado para pagar bicho. Bicho molhado. O bicho molhado significa o seguinte, é pago em dinheiro, dentro da vestiária após os jogos. Então, eles viveram esse tempo de bicho molhado, porque era foi isso aí. Então, não só tem esse, não. Tem mais de 15 broncas que a gente vai ter que enfrentar nos próximos anos.
Com relação à questão da renovação de alguns atletas, você sabe que como é que chama? A vida de alguns atletas se deve à falta de recursos. Pra você ter uma ideia, eu vou dar só um exemplo. Nós trouxemos aí o Dalberto. Antes de Dalberto chegar, já o cacete já estava comendo na internet. Opa! Agora, se vocês forem ver, foi um atleta que, de força, de garra, de vontade, o jogador fez os 3 gols, e tudo, um internacional, o outro só em time grande. Foi um jogador que nos ajudou, e muito. E muito. Só que não quer. Agora, criaram que. Dalberto. Aí, se a gente trouxesse não sei quem, o pau ia cantar também, porque eles tiveram 3. Na imprensa, de uma forma geral, para meter o cacete. E isso estavam metendo cacete de jogador e treinador e diretor meu. Meus diretores foram crivados de bala, só não mataram porque não conseguiram, não tiveram coragem. Mas, se possível, eles tinham matado algum componente da minha diretoria, quiçá a mim mesmo. Olha, ok, Felipe Luna. Eu estou recebendo, eu gostaria de agradecer a vocês, mas eu tenho um compromisso e o pessoal já está me convocando. Milton, muito obrigado pela tua presença, de coração mesmo, eu sei que está corrido, mas muito obrigado, a gente deseja sucesso para você aí na nova candidatura aí nas eleições sexta-feira. Eu queria deixar um abraço especial para o ouvinte de vocês, o que acompanha vocês no YouTube, e também para a minha torcida, a imensa torcida rubro-negra, que está mais do que nunca ligada, e eu quero convocar que não deixem de votar. A eleição vai ser tranquila, nós vamos ter aí mais de 6 postos para que você vá no seu carro, não precisa de maiores problemas para você chegar lá e apor. Não esqueçam de levar máscara e manter o distanciamento. Ok, Milton, muito obrigado pela sua participação, tá? E boa sorte aí nesse pleito aí, nessas eleições que vão acontecer sexta-feira. Ok, um abraço grande para vocês. Muito obrigado. Um abraço, Milton. Até mais. Obrigado.